Seção 2ª. Das áreas consolidadas em áreas de preservação permanente. Artigo 61. Vetado. Artigo 61-A. Nas áreas de preservação permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Parágrafo 1º. Para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 2º. Para os imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até 2 módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 3º. Para os imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Parágrafo 4º. Para os imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo de cursos d'água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20 e o máximo de 100 metros, contados da borda da calha do leito regular. Parágrafo 5º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em áreas de preservação permanente no entorno de nascentes e olhos d'água perenes, será admitida a manutenção de atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros. Parágrafo 6º. Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em áreas de preservação permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, será admitida a manutenção de atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de Inciso 1º. 5 metros, para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal. Inciso 2º. 8 metros, para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até 2 módulos fiscais. Inciso 3º. 15 metros, para imóveis rurais com área superior a 2 módulos fiscais e de até 4 módulos fiscais, Inciso 4º. 30 metros, para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo 7º. Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de Inciso 1º. 30 metros, para imóveis rurais com área de até 4 módulos fiscais, Inciso 2º. 50 metros, para imóveis rurais com área superior a 4 módulos fiscais. Parágrafo 8º. Será considerada, para os fins do disposto no caput nos parágrafos 1º a 7º, a área detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008. Parágrafo 9º. A existência das situações previstas no caput deverá ser informada no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de conservação do solo e da água que visem a mitigação dos eventuais impactos. Parágrafo 10.
antes mesmo da disponibilização do CAR. No caso das intervenções já existentes, é o proprietário ou possuidor rural responsável pela conservação do solo e da água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas. Parágrafo 11. A realização das atividades previstas no caput observará critérios técnicos de conservação do solo e da água indicados no PRA previsto nesta lei, sendo vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo nesses locais. Parágrafo 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às atividades agro-silvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas no caput e nos parágrafos 1º a 7º, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas. Parágrafo 13. A recomposição de que trata este artigo poderá ser feita, isolada ou conjuntamente, pelos seguintes métodos. Inciso 1º. Condução de regeneração natural de espécies nativas. Inciso 2º. Plantio de espécies nativas. Inciso 3º. Plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas. Inciso 4º. Plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso 5º do caput do artigo 3º. Inciso 5º. Vetado. Parágrafo 14. Em todos os casos previstos neste artigo, o poder público, verificada a existência de risco de agravamento de processos erosivos ou de inundações, determinará a adoção de medidas mitigadoras que garantam a estabilidade das margens e a qualidade da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio Ambiente ou de órgão colegiado estadual equivalente. Parágrafo 15. A partir da data da publicação desta lei até o término do prazo de adesão ao PRA de que trata o parágrafo 2º do artigo 59, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que trata o caput, as quais deverão ser informadas no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água. Parágrafo 16. As áreas de preservação permanente localizadas em imóveis inseridos nos limites de unidades de conservação de proteção integral criadas por ato do poder público até a data de publicação desta lei não são passíveis de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas nos termos do caput e dos parágrafos 1º a 15, ressalvado o que dispuser o plano de manejo elaborado e aprovado de acordo com as orientações emitidas pelo órgão competente do CISNAMA, nos termos do que dispuser regulamento do chefe do Poder Executivo, devendo o proprietário, possuidor rural ou ocupante a qualquer título adotar todas as medidas indicadas. Parágrafo 17. Em bacias hidrográficas consideradas críticas, conforme previsto em legislação específica, o chefe do Poder Executivo poderá, em ato próprio, estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa superiores às definidas no caput e nos parágrafos 1º a 7º, como projeto prioritário, ouvidos o Comitê de Bacia Hidrográfica e o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Parágrafo 18. Vetado. Artigo 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham até 10 módulos fiscais e desenvolviam atividades agro-silvipastoris nas áreas consolidadas em áreas de preservação permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta lei, somadas todas as áreas de preservação permanente do imóvel, não ultrapassará. Inciso 1º. 10% da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2 módulos fiscais. Inciso 2º. 20% da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a 2 e de até 4 módulos fiscais. Inciso 3º. Vetado.
Artigo 61-C. Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição de áreas consolidadas em áreas de preservação permanente ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos e lagoas naturais observará as exigências estabelecidas no artigo 61-A, observados os limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. INCRA. Artigo 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à medida provisória no 2166 a 67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da área de preservação permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Artigo 63. Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os inciso 5º, inciso 8º, 9º e 10 do artigo 4º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, bem como da infraestrutura física associada ao desenvolvimento de atividades agro-silvipastoris, vedada a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Parágrafo 1º. O pastoreio extensivo nos locais referidos no caput deverá ficar restrito às áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre, admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo. Parágrafo 2º. A manutenção das culturas e da infraestrutura de que trata o caput é condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas pelos órgãos de assistência técnica rural. Parágrafo 3º. Admite-se, nas áreas de preservação permanente, previstas no inciso 8º do artigo 4º, dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, no âmbito do PRA, a partir de boas práticas agronômicas e de conservação do solo e da água, mediante deliberação dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente ou órgãos colegiados estaduais equivalentes, a consolidação de outras atividades agro-silvipastoris, ressalvadas as situações de risco de vida. Artigo 64. Na REURBS dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da Lei Específica de Regularização Fundiária Urbana. Parágrafo 1º. O projeto de regularização fundiária de interesse social deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior com a adoção das medidas nele preconizadas. Parágrafo 2º. O estudo técnico mencionado no parágrafo 1º deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 1º. Caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada. Inciso 2º. Especificação dos sistemas de saneamento básico. Inciso 3º. Proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de inundações. Inciso 4º. Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. Inciso 5º. Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos e... Inciso 6º. Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização proposta, Inciso 7º. Garantia de acesso público às praias e os corpos d'água. Artigo 65. Na REURB, dos núcleos urbanos informais que ocupam áreas de preservação permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiária, na forma da Lei Específica de Regularização Fundiária Urbana. Parágrafo 1º.
O processo de regularização fundiária de interesse específico deverá incluir estudo técnico que demonstre a melhoria das condições ambientais em relação à situação anterior e ser instruído com os seguintes elementos. Inciso 1º. A caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área. Inciso 2º. A identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área. Inciso 3º. A especificação e avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos. Inciso 4º. A identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas. Inciso 5º. Inciso 6º. A identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras definidas como de risco geotécnico. Inciso 7º. A indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típicas da área de preservação permanente com a devida proposta de recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização. Inciso 8º. A avaliação dos riscos ambientais. Inciso 9º. A comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da regularização, Inciso 10. A demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e os corpos d'água, quando couber. Parágrafo 2º. Para fins da regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios onde qualquer curso d'água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 metros de cada lado. Parágrafo 3º. Em áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificável de que trata o parágrafo 2º poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do tombamento.